Deixa eu me apresentar. Eu sou Manuel Cunha, sou morador da Reserva Extrativista do Médio Juruá, município de Carauari, no Amazonas. Morador, lutador pela criação, também da unidade, ameaçado de morte no período de criação dela, como todas as unidades de conservação. Sou descendente de nordestino, minha família migrou há 130 anos atrás do município de Crato, no Ceará, para a exploração de borracha na Amazônia, e estamos por aquela região até os dias de hoje, né? Não sou tão velho assim, mas vivi ainda intensamente o momento de semi-escravidão trazido pelos patrões, que vai ser o começo das minhas falas com vocês. Vou tentar, como não me deram tempo e eu gosto de falar, estou imaginando que eu vou falar muito tempo aqui, né? Não disseram, você tem tantos minutos. Mas eu vou tentar trazer essa questão histórica para vocês entenderem como que era a região na época, né? As dificuldades da região na época, e vou também trazer os avanços que a gente teve para os dias atuais, graças à unidade de conservação. Vou ver se eu consigo fazer isso num curto espaço de tempo, né? Então, nossa modo de vida era borracha, a extração de borracha, feita na época dos patrões, e a gente viveu ali até o meado dos anos 90 nesse mecanismo de vida, né? Extremamente explorado, aonde, por exemplo, não tenho vergonha de dizer, alguma época da minha vida, quando garoto, tinha duas blusas para vestir. E a gente demorou a compreender que a gente era pobre não porque Deus queria, mas era pobre porque tinha um sistema brasileiro colocado para ter os pobres e os ricos, inclusive os pobres, para trabalhar para os ricos. A gente custou entender isso, entendeu isso graças a um padre chamado Padre João Déric, ligado à Igreja Católica, que começou a trabalhar com aqueles seringueiros na época, no sentido de fazer uma mobilização para a compreensão dos seus direitos. E quando foi em 90, a gente já tinha um pouco dessa compreensão, começamos a lutar pela garantia do território. Por que pela garantia do território? A primeira transformação do Médio Juruá foi criar uma associação de trabalhadores rurais e comercializar a nossa produção via nossa associação. Isso no início dos anos 90. E quando a gente começou a fazer isso, os patrões deram um golpe baixo na gente. Suspenderam. Suspender era uma palavra que eles davam para impedir de você ir para a floresta tirar borracha. Chamava suspender o seringueiro. Então, eles suspenderam todos aqueles seringueiros que faziam parte da associação. Então, a gente ficou impossibilitado de ir para a floresta coletar a borracha, que era a única fonte de renda que a gente tinha. Naquele momento, a gente compreendeu que só se organizar em comunidade, só criar uma associação de base que pudesse nos representar, inclusive comercialmente, os nossos produtos, não bastava. A gente precisava ter a garantia do território. E aí, nos anos 90, a gente fez a solicitação junto ao governo federal da criação da Reserva Extrativista do Médio Juruá. E isso foi... O Médio Juruá é um filho de 7 anos. Foi pedido nos anos 90, quando foi do dia 4 de março de 97, ela foi decretada. E dali para cá começou a luta para a gente desenvolver aquele território nos modelos que nós pensava o que era o desenvolvimento sustentável, nos modelos do que nós pensava do que era a melhoria da qualidade de vida, de forma sustentável que pudesse garantir as presentes e as futuras gerações. E aí nós começamos a trabalhar, nós temos uma compreensão de que a melhoria da qualidade de vida das pessoas, ela vem em vários aspectos. Vem através do social, através do econômico, através do ambiental, e a gente procurou trabalhar esse mecanismo conjuntamente, que a gente pudesse trazer a melhoria da qualidade de vida das pessoas daquele território, mas olhando para o social, para o ambiental e para o econômico junto.
E aí a gente começou a trabalhar as cadeias produtivas. Primeiro grande passo foi como nós eliminar o extravessador que nós tínhamos nas nossas cadeias produtivas. Por exemplo, a borracha, a gente tinha 5 atravessadores até ela chegar em Sena Madureira, no Acre. Nós conseguimos eliminar os 5 atravessadores e nós, através de nossa associação, chegamos com a borracha em Sena Madureira, no Acre, para ser beneficiada, transformar de CVP, que é Cernambi, virgem imprensado, em GEB, que é granulado escuro brasileiro. E aí, em vez da gente vender a borracha CVP, a gente começou a vender GEB. E aí agregar muito mais valor sobre isso. E aí a gente começou também a trabalhar os óleos vegetais como um meio de geração de renda, para diversificar um pouco mais a cadeia do produtor, porque já a borracha não girava o ano inteiro, os seringais lá são em área de várzea. E aí a gente começou a trabalhar os óleos vegetais, vendendo a R$ 2,00 por regatão. E a gente se organizou e chegou na Natura, em São Paulo. Hoje nós somos fornecedor de óleos vegetais, de essências oleaginosas para a Natura em São Paulo. Isso desde 2000 que a gente começou essa parceria. Eliminamos o extravessador que comprava na comunidade, o que comprava em Caruaru, o que comprava em Manaus, que comercializava para a Natura. E saímos de R$ 2,00 para R$ 14,00 o quilo do óleo, quando a gente eliminou esse atravessador. E aí começamos a trabalhar também os manejos, nesse período, começamos a trabalhar os manejos, porque a gente acreditava muito que a melhoria da qualidade de vida só poderia vir através do uso sustentado dos recursos naturais, porque o sistema de uso dos recursos naturais feito pelos patrões gerou desequilíbrio. Por exemplo, o pirarucu, no estado do Amazonas, é animal de extinção. Só pode ser abatido através do manejo com autorização dos órgãos competentes. Por quê? Porque os patrões acabaram com eles para vender eles seco, né? Assim como outros recursos que, se a gente tivesse tempo, a gente poderia falar aqui que os patrões desequilibraram. Então, a gente não poderia continuar usando dentro da unidade de conservação nesse mesmo modelo, porque se fosse usar nesse modelo, também ia desequilibrar. E a gente começou a fazer essas batalhas dos manejos sustentáveis. Eu acho que nós somos a única comunidade tradicional em unidade de conservação que tem manejo das oleaginosas, porque coletar uma semente parece que não tem impacto ambiental, mas tem. Você precisa ter um manejo, ter todo um mecanismo que possa lhe orientar de como a comunidade utilizar isso de forma sustentável, que possa garantir as presentes e as futuras gerações. Aí nós trouxemos também, agora estamos começando a ver algumas fotos aí das atividades, e aí começamos a trabalhar também o manejo da pesca. Foi interessante porque o primeiro pensamento sobre o peixe foi quando a gente decidiu em proteger essa espécie nos lagos, tanto o tambaqui quanto o pirarucu, era pensando em não acabar, porque já tinha tão pouco, mas tão pouco, que havia possibilidade de acabar e nossos filhos, nossos netos, veem em livro que tinha um peixe grande na Amazônia, vermelho, que chamava de pirarucu, mas não existia mais. Que tinha um peixe grande chamado de tambaqui, que era gostoso, mas não existia mais. E quando a gente começou a proteger, a espécie respondeu, e a gente começou a ver que a luta que a gente tinha feito para garantir que a espécie não acabasse, para garantir que a alimentação da gente não acabasse, dava para começar a gerar renda. E quando foi 2011, a gente fez o primeiro manejo do pirarucu na região do Médio Juruá, e a cota da comunidade foi 68 peixes. E a gente se orgulha de dizer que esse ano, em 2022, a cota dessa mesma comunidade foi 485 peixes. Então, significa que a comunidade encontrou um jeito de manejar essa espécie, gera renda com ela, primeiro, proteger, gera renda com ela e manter que ela não continue nem equilibrada, mas continue aumentando cada vez que é contado naqueles lagos, naqueles ambientes, né? Legal, porque no manejo do pirarucu nós encontramos uma cadeia produtiva que consegue mobilizar todos os pilares que sustentam a sustentabilidade. Por exemplo, eu sozinho posso cortar seringa,
eu sozinho posso fazer agricultura, eu sozinho posso coletar semente, eu sozinho posso tirar açaí, mas eu sozinho não posso manejar. Eu preciso da comunidade organizada, junta e organizada, né? Então, portanto, é necessário e é fundamental fazer uma mobilização no sentido de organizar a comunidade cada dia mais para poder acontecer o manejo. Também é importante o manejo porque foi através dessa cadeia que a gente conseguiu, vou citar o exemplo da comunidade, que eu já citei o exemplo da cota, eles passaram 5 dias fazendo o manejo desse ano e faturaram mais de R$300 mil. Então, não tem nenhuma outra atividade rural que a comunidade possa, durante uma semana, faturar um valor acima de R$300 mil. É claro que, quando se fala de manejo, nós sabemos que o trabalho do manejo é 365 dias no ano. E aí, por isso que a gente viu ali em algumas fotos, pirarucu e tambaqui. Então, num período, a comunidade já maneja o pirarucu, no outro período, já maneja o tambaqui, no outro período, já maneja peixe de pequeno porte, que nós chamamos, que é matrinchã, curimatã, peixe liso, esses outros peixes. E assim nós estamos encontrando um jeito de dar um giro maior por dentro dessa cadeia produtiva. Essa cadeia produtiva também nos exigiu ser muito mais organizado do que o que nós era no mercado. Por exemplo, a gente tem frigorífico alugado lá em São Paulo com mais de 100 toneladas de pirarucu dentro, porque São Paulo é o centro do Brasil. Pensem vocês que é diferente, não é. Então, o cara me pede lá em Minas Gerais, me manda 5 toneladas de peixe, mas eu quero que chegue daqui 5 dias. 5 dias em Caruaru, fica sem sair barco de lá, com câmera fria. Como é que eu vou chegar lá em Belo Horizonte em 5 dias, com 5 toneladas de peixe? Agora, se eu estou com meu peixe estocado em São Paulo, eu chego em qualquer lugar do Brasil dentro de 5 dias. A gente também já está chegando lá em Brasília. Nós também já temos câmara fria alugada em Brasília, também com peixe estocado, né? Então, por favor, quem quiser comprar peixe do Gosto da Amazônia, que é uma marca que nós desenvolvemos entre as instituições do Médio Juruá e o Instituto Mamirauá, que fica ali na região de Tefé, com vários parceiros, inclusive alguns já citados aqui, que são super importantes para desenvolver. Então, a gente imagina que no Médio Juruá a gente encontrou os meios, os caminhos de encontrar o jeito de fazer o desenvolvimento sustentável de forma que mantenha a comunidade organizada, que mantenha o uso sustentado do recurso feito pela comunidade, trazendo melhoria da qualidade de vida, empoderamento e garantia dos direitos. Citar aqui um exemplo de garantia dos direitos. A primeira escola que foi construída no Médio Juruá, na década de 90, o patrão mandou tirar as paredes e transformou numa maromba de gado. Não sei se vocês sabem o que é maromba de gado. Quem cria gado onde alaga, quando chega a época do inverno, precisa botar em cima de um soalho. E eles chamam isso de maromba. Então, quer dizer, era muito mais importante o gado do patrão do que os filhos dos seringueiros estudar. Meu pai teve 14 filhos. Meu pai, um dos últimos patrões que nós tivemos foi o Mário. E o meu pai disse: Mário, eu tenho 14 meninos, eu queria que eles não se criassem burro como eu. Dos 14, eu sou o 7º dele. Aí o Mário respondeu para o meu pai: Seu Joaquim, para cortar seringa não precisa saber ler e escrever. Para cortar seringa não precisa, mas para gerenciar a produção precisa saber ler e escrever, né? Para gerenciar precisa saber ler e escrever. E foi legal que a gente saiu desse patamar, que a primeira escola que a gente consegue na comunidade do Gume do Facão se transforma em maromba de gado, para hoje a gente ter faculdade dentro das comunidades. Nós temos hoje 45 filhos de seringueiro, filhos de extrativista, fazendo faculdade sem vir para a cidade. A faculdade foi encontro de nós dentro da floresta.
E hoje são 45 filhos de seringueiro, filho de extrativista, filho de manejador e filho de manejadora fazendo pedagogia do campo. E por que, Manuel, você escolheu pedagogia do campo? Porque a gente consegue ver na educação o melhor meio de transformar uma sociedade. Você vai na comunidade São Raimundo, que é a minha comunidade, você pergunta para uma criança, como é seu nome? Raimundo Nonato da Silva. Você mora onde? Na comunidade São Raimundo. Onde fica a comunidade São Raimundo? Na reserva extrativista do Médio Juruá. Aí você pergunta para a criança, e o que é reserva extrativista? Ele se cala. Ele aprende reserva extrativista quando ele está aprendendo sobre o endereço dele. Ele não sabe que o pai dele lutou, que o avô dele foi ameaçado de morte, que o tio dele foi preciso 18 homens para passar 5 dias com a casa cercada para que os fazendeiros, para que o patrão, os pistoleiros do patrão não fossem matar. Ele não conhece nada da história. Quando ele vai aprender as vogais, no focinho do elefante está a letra E. Nada contra o elefante, mas bota o E num animal que a criança vê, ou numa árvore que a criança vê, ou num pássaro que a criança vê. Começa a ensinar para as crianças, vamos tirar o Joãozinho das laranjas. Joãozinho tinha 10 laranjas, deu 5 para seu companheiro, ficou com quantas? Vamos dizer, o Lago do Manariã tinha 5.000 pirarucu, recebeu uma cota de 485 peixes, quantos peixes ficaram? Nós queremos que a educação vá para esse caminho, que a criança aprenda na história, a história do país, a história do estado, a história do município e a história da Resex do Médio Juruá. Porque senão aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Como já está todo mundo nascendo em berço de ouro, aí parece que não é mais necessário garantir o território. Parece que não é mais necessário fazer a luta, fazer o enfrentamento. E é porque os mesmos inimigos daquele tempo estão bem aqui de trás da nossa costa, só esperando um cochilo para tomar de conta disso, né? Então, a gente decidiu que o curso era pedagogia do campo, exatamente para que esses jovens vá ser os professores dos nossos filhos num futuro, e esse futuro é no ano que vem, que já vão terminar o curso no ano que vem, e nós já estamos discutindo hoje engenharia florestal. Agora vai ser mais 100 alunos que vai fazer engenharia florestal, e misturado com engenharia da pesca, com coisa desse sentido. E vamos cada vez mais se fortalecer no sentido de ser dono de nós mesmos. Eu acho que a luta do Médio Juruá, e o recado que eu quero trazer aqui, é que o desenvolvimento sustentável é possível, não podem ser feitos por terceiro. Quem tem que fazer é as próprias comunidades, através dos parceiros e através da sua força de organização, e lutar que dias melhores é possível. Essas mudanças climáticas que estão aí, essas secas, essas coisas todas, daqui mais 50 anos nós estamos falando apenas do passado. Mas para isso nós precisamos valorizar e lutar por iniciativa como essa que a gente tem no Médio Juruá, que trouxe melhoria da qualidade de vida, empoderação, conhecimento e geração de renda de forma sustentável, que possa garantir as presentes e as futuras gerações.